Você achou que não ia abrir o vídeo de Choque de Cultura? Fazendo referência previsível a Choque de Cultura? Achou completamente errado, otário! Então, Choque de Cultura já se estabeleceu como um novo fenômeno da internet brasileira, ou pelo menos um que todo mundo respeita, dado o pedigree do youtuber nacional. 4 atores com timing impecável, interpretando estereótipos razoavelmente inofensivos como os maiores nomes do transporte alternativo em um programa sobre cinema. Ou seja, a cultura do povão brasileiro na casa dos 40 interpretando o mainstream pop internacional. É basicamente o Cine Rui reverso. Ei! Assista o Cine Rui! O programa é produzido pela TV Quase, que primeiro ganhou notoriedade com o último programa do mundo. De certa forma, Choque de Cultura é meio que um spin-off dele. Foi daí que o personagem do Rogerinho primeiro surgiu, mas, principalmente, ele é meio que um spin-off espiritual do Falha de Cobertura, que já era uma sátira aos programas de mesa redonda de futebol. O grande toque é em pegar essa linguagem que já era engraçada como uma sátira da cultura de futebol e aplicar à cultura cinéfila. Vai além do exagero de algo que reconhecemos e vira uma transgressão, choque de cultura. O que eu tenho achado tão legal no meio desse surto de popularidade do programa é que você vai ver ele sendo cultuado além das formas que você tá habituado. Claro, ele vai ter seus memes, seus grupos no Facebook, seus chips bizarros, mas ao mesmo tempo eu também tenho me deparado com mais gente tentando de fato refletir sobre o conteúdo de Choque de Cultura. E eu amo isso porque tem uma citação parafraseada do autor E.B. White que diz: analisar humor é como dissecar um sapo. Poucas pessoas estão interessadas e o sapo morre. Esse é um aforismo muito bom, mas que eu nunca me identifiquei pessoalmente porque eu adoro analisar o humor. Eu adoro ficar pensando como e por que alguma coisa é engraçada. E como mais pessoas estão fazendo isso com Choque de Cultura, eu que não quero perder o bonde, então vamos nessa. Muita gente já comparou o programa a algo como um Hermes e Renato misturado com a TV macho da TV pirata, mas eu acho que isso remete mais à estética básica e às formas como a cultura de masculinidade se desenvolvem no Brasil. Se for analisar mais as minúcias da linguagem dele, me lembra muito mais o Larica Total, vocês lembram? Não, peraí. Caralho, o Larica Total era de fato co-criado pelo Rogerinho. Merda, eu acho que eu perdi toda a base pro meu argumento agora. Acho que eu preciso achar um ângulo novo pra abordar. Caralho, vai, John, você devia ser bom nisso. Pensa. Ok, já sei. Então, no meio de toda essa discussão, se Choque de Cultura é um retorno mais refinado a um humor de personagem meio Chico Anísio, ou uma cria nova da esfera da internet, o que ninguém parece discordar é que tem uma quintessência brasileira no humor de Rogerinho, Julinho, Renan e Maurílio. Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro também, que é outra coisa irritante que a gente tem aqui no nosso país. Mas o que exatamente o humor brasileiro tem de quintessencial? E por que mais pessoas não usam a palavra quintessencial? É uma puta palavra boa. Em entrevista à Veja, Elias Tomé Saliba, autor do livro Raízes do Riso, que explora as origens da comédia nacional, declara que o humor brasileiro tem duas particularidades que o destaca dos demais: a confusão entre as esferas pública e privada e a vocação para tratar tudo de maneira emocional. Essas duas são meio que a mesma coisa, pelo menos ao meu entendimento. É o seguinte, a esfera pública é onde os membros de dada sociedade tratam de problemas em comum, de um ponto de vista cívico, formando uma comunidade política essencial ao Estado democrático. Seja um tribunal, um fórum, uma mesa de bar ou uma coluna de revista. Alguns estudos até apontam o YouTube como uma nova revolução nas esferas públicas. Mas no geral eu acho que transcende o mero espaço físico ou digital. É onde idealmente nos apresentamos de maneira formal e impessoal, divorciados do nosso senso de personalismo. É claro, a gente não pode viver assim o dia todo, nós não somos robôs. Então é como quando nós chamamos um político ou uma celebridade de uma pessoa pública, mas ainda é importante estressarmos que ele tem direito a uma vida privada. Então a esfera privada é onde nós somos familiares, amigos, conhecidos ou conhecidos de conhecidos e podemos exercer um nível de autoridade independente do Estado. Diferente da esfera pública, isto é, onde se supõe que nós somos cidadãos, com direitos iguais a todos, independente das nossas relações da esfera privada. E isso deve ser lidado com um certo distanciamento emocional, não importando seus sentimentos pelo outro na esfera privada, para evitar que, digamos, um cidadão seja mais cidadão que outros. E isso aparentemente é onde nós brasileiros geralmente damos um peido molhado. Então o brasileiro, na esfera pública, quando deveria lidar com os outros de maneira dissociada de como ele se sente com esse outro na esfera privada, acaba justamente tratando
tratando ele de forma emocional, como forma de reduzir as distâncias sociais. Porque nós odiamos distâncias sociais. Mas, por outro lado, nós adoramos personalismo, então... O que eu quero dizer é, reduzir as distâncias sociais não é sinônimo de igualdade. Então eu tô com a sensação que o Saliba aqui tá se referindo ao trabalho de alguém famoso nessa entrevista. Mas quem poderia ser? Ok, essa é uma pergunta retórica para me levar ao próximo ponto do vídeo. Eu sei exatamente quem. Sérgio Buarque de Holanda. Sim, o pai do Chico, primo do dicionário, e sim, cofundador do PT, mas vamos só não entrar nesse assunto. Em 1936, ele publicou o livro Raízes do Brasil, uma das obras mais fundamentais da sociologia brasileira. Dividido em 7 partes, ele interpreta a formação da nossa sociedade. O conceito mais famoso a sair daí é o do homem cordial. Existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. Não, cala a boca vocês dois, que eu não vou entrar em uma discussão retórica com meme, só pra lembrar que tudo isso vai se amarrar com choque de cultura no final pra galera no YouTube que tá perdida quando começa a falar de sociologia do nada. E também eu me fazer de análogo do Maurílio é óbvio demais, convenhamos. Enfim, homem cordial. Como o nome sugere, ele trata sobre a famosa cordialidade do brasileiro. Ah, então ele fala sobre como a gente é simpático, bacana e generoso, exceto que não, na verdade isso é horrível. E isso tudo pode ser traçado como herança da colonização portuguesa. Eu bem que disse lá no meu vídeo do Thor que o colonialismo fode tudo, não disse? Então o Brasil foi colonizado primariamente não por pessoas que estavam em busca de uma nova terra para morar, mas por aventureiros, como o livro chama, em busca de ouro, glória e nada muito a longo prazo. Então as plantações de cana e depois café foram muito mais um aproveitamento de espaço desses aventureiros do que uma ação de civilização agrícola. Então, Brasil colônia que primordialmente existia para extrair recurso para Portugal. Qual é o modelo de produção que predomina aí? Plantation, certo? Ou seja, monoculturas em grandes propriedades, na qual as relações de poder giravam em torno do microcosmo do senhor de engenho, em uma hierarquia de autoridade patriarcal, patrimonialista e de caráter familiar. Ah, e também escravidão. Com o fim da escravidão, que veio mais tarde que qualquer outro lugar no mundo, sempre vou lembrar, a população migra em massa para as cidades e leva consigo esse modelo. Assim, o país se moderniza se modelando igual à Europa ou os outros países emergentes da América, mas sem atualizar o velho paradigma de relações sociais da fazenda. A nossa herança rural. E isso continuou mesmo quando chegou a nossa hora de nos tornarmos independentes. Todos os outros países da América estão lá proclamando independência e se reestruturando como república, mas aí nós somos o único país que vai, declara independência e formamos um império. Com o filho do príncipe regente de Portugal como imperador. Mais uma vez, o esquema social não foi alterado. E mesmo quando enfim veio a República Velha, isso ainda persistiu, apenas colocando a elite rural no poder, fazendo muito pouco que promovesse o real espírito democrático. Tanto tempo se passando e o modelo de homem cordial continuava predominando. De muitas formas, como um país com a democracia tão jovem e tão turbulenta, o homem cordial continua predominando. Agora, antes que alguém comente, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar que sim, eu sei que os outros países, incluindo definitivamente os Estados Unidos, também têm seus sérios problemas de desigualdade social, racial e cultural. Eu não tô aqui para fazer a grande apologia norte-americana. O que eu quero dizer é que você sabe como lá eles defendem conceitos de democracia, igualdade e liberdade com um tesão tão monumental que só de ouvir isso, eu acho que o americano médio tem uma ereção tão forte que o pinto dele transmuta em uma águia. Mas falando sério, isso vem de um processo histórico que forjou uma valorização ao processo democrático que nós brasileiros não temos. Simone, pode fechar os parênteses? Ah não, peraí, eu não tenho uma Simone, eu trabalho sozinho. Só um instante, peraí. Enfim, o ponto que eu quero chegar com esse recorte histórico é que Sérgio Buarque traçou a gênese do nosso jeitinho brasileiro. E como ele não só é a forma que a elite conseguiu manter seu domínio da sociedade, mas o ritual público de como a sociedade brasileira se organizou. E isso afeta tudo em nosso comportamento, desde as macro-interações entre grandes monopólios de poder, até micro-interações de pequenos poderes do nosso dia a dia. É por isso que você vê tanto profissional com qualquer tipo de ensino superior insistindo em ser chamado de doutor por uma questão puramente personalista. É por isso que desde o dono de um grande escritório de sucesso até o marceneiro vai se sentir pressionado a chamar o sobrinho para trabalhar com ele. E é por isso que a gente tem essa tendência de transformar qualquer tipo de discussão formal em uma mesa redonda de futebol. O que nos leva de volta... Você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra. Choque de Cultura,
Programa sobre cultura, com os maiores nomes do transporte alternativo aqui do país. Hoje, cinema, Harry Potter. É a contradição entre o formato de programa sobre cinema e quem o executa, isto é, os maiores nomes do transporte alternativo, representando uma autocaricatura do brasileiro que todo brasileiro reconhece instantaneamente, que criam a transgressão das normas que dá origem ao humor de choque de cultura. Mas a essência dessa caricatura que é o mais importante. Não é só que eles faltam a bagagem cultural, não é só que eles têm a incrível baixa autoestima brasileira, e não é só que eles só sabem expressar platitudes e frases de efeito que não tem sentido. É a essência da cordialidade brasileira, a eterna redução das distâncias sociais. Pois o que é a choque de cultura, senão a tragicomédia de personagens tentando se apresentar como comunicadores formais da esfera pública, mas se auto-sabotando com suas tendências cordiais? O brasileiro que tenta, mas não consegue se expressar em outra linguagem que não a conversa de botequim sobre futebol. Então, à medida que a internet se populariza e conglomerados com ratos de mascote têm alcance cada vez mais globais, a cultura de sermos cada vez mais versados em cultura pop se torna mais comum e até necessária. E agora nós damos risada à tentativa do brasileiro médio de tentar se integrar a essa cultura sem sucesso. Mas é claro, isso é só um sintoma de algo muito maior. Era isso que o pessoal da TV Quadro estava pensando quando criou o choque de cultura? Eu sei lá, provavelmente não. Mas isso está lá, independente de qualquer intenção consciente. Porque funciona. Não é um programa hilário à toa. Eles são um dos melhores programas de humor porque retratam o pior programa de debate. A mais pura representação da esfera pública dando errado. Eles se comunicam usando máximas, fruto de um pensamento estreito e radical. É sintético por ser ignorante. E eles nem sequer realmente debatem, eles só falam as suas verdades de forma quase paralela. Isso, por sinal, eu sei que o pessoal da TV Quase concorda comigo, porque eu acabei de repetir um tweet do Caíto. De volta à entrevista com Elias Tomé Saliba, ele define o humor brasileiro como reflexo da nossa identidade. Ou melhor, da nossa falta de identidade. Devido às deficiências na construção da nossa sociedade, que o Sérgio Buarque explicou, a ausência do nosso real espírito democrático, brasileiros só se sentem brasileiros em momentos emocionais, rápidos e circunstanciais, como o carnaval, ou futebol, ou a risada. Então, quando rimos das máximas reducionistas absurdas que Rogerinho, Julinho, Renan e Maurílio gritam e que depois viram memes, é nesses momentos que se torna tangível, mesmo que por um instante, o nosso senso de identidade como brasileiros. É por isso que Choque de Cultura é tão engraçado. Por isso que todo grande humor brasileiro nos é engraçado. Rogerinho, que eu não tenho condição de comentar, Rogerinho. Acabou o programa! Acabou! Acabou! Oh, meu Deus, acabou! Acho que eu tô orgulhoso desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar ele pra um monte de gente em um monte de grupo de Facebook e afins, eu ficaria grato. E por falar em gratidão, olha só meus apoiadores lindos. Eles são o que mantém o canal rolando, e se você também quiser se tornar um apoiador, o link do meu Apoia-se tá aí na descrição. Tem várias recompensas, incluindo a oportunidade de definir temas de futuros vídeos. Eu vejo vocês na próxima, galera. Até mais!